Oi, gente. Vamos agora resolver alguns exercícios sobre salário de contribuição. Então, vamos ao quadro aqui para o nosso exercício. Quanto ao salário de contribuição, está incorreto afirmar que é base de cálculo da contribuição do empregado e do empregador doméstico? Verdadeiro, tá? O empregador doméstico é o único patrão que utiliza para a base de suas contribuições o valor da remuneração registrada na carteira do trabalhador até o teto, que é o salário de contribuição do empregado doméstico. B. Serve para calcular o salário de benefício utilizado para cálculo da renda de benefícios? Perfeitamente. Lembre-se que o SC, ele tem duas finalidades. Finalidade 1, ser usado como base de cálculo das contribuições dos segurados, exceto especial, e também como base de cálculo de um patrão. Deixa eu só apagar aqui. Apagador, onde está você? Então, aqui, né? Voltando aqui. Salário de contribuição. Salário de contribuição serve como base de contribuições de segurados, exceto especial, né? E serve como base de cálculo para o empregador doméstico. E o salário de contribuição serve também para o cálculo do salário de benefício, que vai permitir o cálculo da renda de vários benefícios previdenciários. Não de todos, mas aqui também não falou que era a renda de todos. Então, dizer que o salário de contribuição serve para calcular o salário de benefício utilizado para cálculo da renda de benefícios? Verdade, isto é verdadeiro. Se dissesse assim, serve para calcular o salário de benefício utilizado para cálculo da renda de todos os benefícios, estaria, né, equivocado, mas só para cálculo de renda de benefícios, beleza. O salário de contribuição corresponde ao valor da remuneração ou a um valor declarado até o teto? Exatamente, tá? É o valor da remuneração aqui, tá? Ou então um valor declarado até o teto. Perfeitamente, tá? É a base da contribuição do empregado e da empresa? Do empregado, sim. Da empresa, não. A base da contribuição da empresa é a remuneração sem teto. E remuneração sem teto eu não chamo de salário de contribuição. Quanto ao salário de contribuição, eu posso dizer que ele tem limite mínimo e limite máximo? Verdade também, tá? O limite mínimo vai depender do tipo de segurado, se é um empregado avulso ou um doméstico, o limite mínimo é o piso. Se inexistente o piso, o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Para um contribuinte individual e para um facultativo, o mínimo vai ser o salário mínimo mensal e o máximo vai ser sempre o teto. Então, aqui ficamos com, opa, qual é a incorreta aqui? Incorreta é a letra D, não é? Dizendo que o salário de contribuição é base aí da contribuição da empresa, isso está errado. Vamos para a próxima, vamos lá. Não integra o salário de contribuição do empregado. Hora extra, adicional noturno, adicional de periculosidade, adicional de férias previsto na Constituição Federal, abono do PIS/PASEP. Hora extra tem caráter remuneratório, integra o salário de contribuição, adicional noturno também integra, periculosidade também, o adicional de férias também, ele está expressamente referenciado num dos parágrafos lá do artigo 214 do regulamento. Agora, o que não vai integrar é o abono do PIS/PASEP. Você vai localizar esse abono lá no artigo 214 do regulamento. Artigo 214 do regulamento. Artigo 214 do regulamento, parágrafo 9º, tá?
Então, artigo 214, parágrafo 9º, de acordo? Então, temos aqui como não integrante apenas o abono do PIS/PASEP. Vamos à próxima. Não integram o salário de contribuição do empregado e do avulso. Gorjetas não integram? Integram, sim. Isso aqui sim, isso é SC. Adiantamentos por conta do dissídio não integram? Integram, sim. Os adiantamentos SC. Utilidades, sim, integram. Indenizações, como regra, as indenizações não integram. Qual é hoje a única exceção dentre as indenizações que integram o salário de contribuição? As únicas indenizações que integram, aliás, as únicas não, a única, né? Somente o aviso prévio indenizado, que atualmente ele é integrante. Então, este aqui é uma exceção, não é isso? Exceção. Tá? Indenizações, como regra, não integram. Apenas o aviso prévio é a exceção da regra. E parcelas remuneratórias não integram? Integram, sim. Aqui também é salário de contribuição. Então, aqui nós podemos marcar as indenizações só com aquela ressalva. Lembrando que indenizações em geral não integram, mas o aviso prévio indenizado, esse sim, é integrante do salário de contribuição, ok? Vamos para a próxima. Quanto ao limite mínimo do salário de contribuição, é possível afirmar que, para o empregado, é o salário mínimo mensal? Não, gente. Para o empregado, é o piso normativo. Agora, se inexistir o piso, vai para o salário mínimo, que não necessariamente vai ser mensal, pode ser horário, diário ou mensal. Então, cuidado, eu não posso aceitar que o limite mínimo do salário de contribuição para o empregado é o salário mínimo mensal, pronto. Não, tem uma conversa mais longa aí. É o piso e se não existir o piso, é o salário mínimo, seu valor horário, diário ou mensal. Para o avulso, é o piso normativo da categoria? Perfeitamente, tá certo, tá? Para o contribuinte individual, é o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal? Não. No caso, é só o salário mínimo no seu valor mensal, tá certo? Para o empregado doméstico, é o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal? Não, o empregado doméstico, inicialmente, o mínimo é o piso. Só não vai ser o piso na medida em que não haja previsão, né, desse valor aqui, tá? Se não houver piso para a categoria de doméstico num dado estado, aí sim vai para o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Então, a segunda hipótese é que seria o salário mínimo, horário, diário ou mensal. Para o empregador doméstico, é o salário mínimo sempre no valor mensal? Não. Para o empregador doméstico, vai acompanhar o empregado doméstico, tá certo? Para o empregador doméstico, é o piso, tá? Da categoria de empregado doméstico. Se inexistir, tá? Se inexistir o piso, o que vai acontecer? Se inexistir, vai ser o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Ok? Então, aqui temos, né, a correta é a alternativa B. Lembrando que a regra é o seguinte: empregado, avulso e doméstico, o limite mínimo é o piso.
Se inexistir o piso, vai para o salário mínimo no seu valor horário, diário ou mensal. Para o individual e o facultativo, é o salário mínimo mensal, de acordo? Então, questões de salário de contribuição, gente, são sempre muito importantes, porque elas aparecem na prova de vocês. Vamos para 5 aqui. Integra o salário de contribuição do empregado, a alimentação, se for só alimentação, sim, não é? Mas a alimentação paga nos termos do programa de alimentação do trabalhador, falso, não integra, tá? Lá no artigo 214, parágrafo 9º do regulamento, vai dizer o seguinte, que a parcela in natura paga nos termos do programa de alimentação do trabalhador é não integrante. Vale transporte, integra? Vale transporte também não, falso isso aqui, tá? As diárias até 50% da remuneração mensal, elas integram? Não, as diárias somente integram quando superiores a 50% da remuneração mensal e, nesse caso, elas vão integrar pelo seu valor total, tá? Então, falso aqui, até 50% diárias não integram. A assistência médica garantida a todos os empregados e dirigentes. Lá no artigo 214, parágrafo 9º, nós vamos encontrar que a assistência médica, quando garantida a todos, não integra o salário de contribuição. E aí sobrou aqui a alimentação em canteiro de obra. Ora, você viu alguma coisa lá no regulamento? Poxa vida, alimentação em canteiro de obra não integra. Opa, não integra a alimentação em canteiro de obra em localidade distante da moradia do trabalhador, que exija deslocamento em estada. A leitura que eu posso fazer de alimentação em canteiro de obra pode ser num canteiro de obra ali na esquina. E aqui o que eu vou fazer, então, é o seguinte entendimento. A alimentação é utilidade, não se falou empate, não se diz que o canteiro de obra era em localidade distante, então isso aqui é integrante do salário de contribuição. Então, nós teremos aqui essa alimentação enquanto utilidade, não referenciada nenhuma adesão ao programa de alimentação do trabalhador, não qualificada esse canteiro de obra como estando em localidade distante. Então, nós vamos ter essa alimentação aí como integrante do salário de contribuição. Vamos para esta próxima. Não compõe a base de cálculo da contribuição dos empregados. Salário maternidade? Sim, salário maternidade é salário de contribuição. 13º salário também gera contribuição. Aviso prévio indenizado gera contribuição. Abono pecuniário do artigo 143 da CLT. Ora, esse aqui está lá expressamente referenciado no artigo 214, parágrafo 9º, também dentre as rubricas não integrantes. Então, isso aqui não é integrante do salário de contribuição. E abono? Abono, gente, é salário de contribuição. A regra é a seguinte, vamos conversar aqui. Abono, quando aparecer abono ponto, integra o salário de contribuição, certo? A regra do abono é integrar. Mas a gente faz muita confusão pelo seguinte, o regulamento lá no artigo 214, parágrafo 9º, ele traz, enquanto parcelas não integrantes, 4 tipos de abono. O do PIS/PASEP, o abono, tá, é expressamente desvinculado do salário por força de lei, o abono pecuniário, que é aquele da venda das férias, do artigo 143, e um segundo abono do artigo 144 da CLT. Então, fica parecendo que abono, como tem 4 situações que não determinam, né, incidência de contribuição, que abono não gera contribuição. Não. A regra geral é abono gera contribuição. Abono ponto, abono de produtividade, abono de assiduidade. Tá? Agora, esses 4 especificamente apontados no regulamento, esses realmente não geram contribuição, tá? Então, gente, essas questões, elas são para fixar algumas ideias acerca do salário de contribuição, mas vocês devem ler, tá, de forma bem frequente o artigo 214 do Regulamento da Previdência Social, que vai ajudar bastante vocês nessa prova, ok? Então, por enquanto, né, ficamos aqui, tá? E na próxima aula viremos com mais teoria e adiante exercícios. Até lá, gente!